com base naquilo que vocês fizeram até o momento. Só um minutinho, Ítalo, rapidinho. Beleza. Eu esqueci. Eu vi isso aqui com a saia e o outro marronzinho com a saia de pedrinhas no meio, sabe? Isso aqui, ó. Esse é com a saia, curtinha de malha, e esse aqui com a saia. Tinha esquecido. Pronto, voltei. Que nem eu estava comentando, eu preparei um monte de Uhum. coisa aqui nos números de vocês, mas para mim é extremamente importante ouvir, né? Eu vou ouvir, entender um pouco daquilo que vocês estão sentindo do lado aí, porque a Uhum. gente não tá antes, então eu preciso ouvir você, entender um pouco daquilo que vocês estão fazendo, entender, por exemplo, dores, necessidades que vocês estão sentindo já na sua percepção de processo ali, para onde vocês estão olhando, o que você quer resolver. Vou anotar algumas coisas e depois eu caso com tudo aquilo que eu fiz a nível de consultoria. Meu objetivo é gerar o máximo de valor possível. E aí a gente vai conversando, espero que você tire dúvidas, espero aprender com você também. E aí fala pra mim o que Tá tá bom, acontecendo. combinado. O que tá acontecendo em Eds aí, fala pra mim o que você tá sentindo e tenta ser o mais. Olha, mais realista possível, né? Então, esse mês começou de um. A gente estava com uma perspectiva muito boa, mas ele começou bem fraco, né? Diferente do que a gente estava esperando, né? Ainda mais com esses feriados, né? Com essas datas comemorativas, então estávamos esperando um movimento um pouco maior, porém está fraco. Por mais que a gente esteja lançando coleção nova, patrocinando, indo atrás de outros meios, fazendo os disparos, está muito fraco, né? Aí fizemos algumas mudanças ali no site. Antes, até comentei com os meninos que a gente fez alguns ajustes, né? Alteramos algumas coisas, mas ainda assim ia esperar para mexer mesmo de uma forma maior, mudar algumas coisas a mais depois dessa reunião com você, adiei um pouco essas coisas para a gente poder realmente ser um pouco mais certeiro, né? Mas assim, então a gente espera que melhore, né? Porque tá bem fraco, bem difícil esse começo de mês. É, tá, beleza. Quando você. O que que você tem, Maria, aí de planilha de controle? Para que número que vocês olham no dia a dia? Nós olhamos para os nossos faturamentos dos anteriores, né? A gente tem com base os nossos meses anteriores em anos diferentes. Na verdade, os mesmos meses em anos diferentes. Acho que é melhor assim, né? São esses Tá, os números que nós trabalhamos em cima ali. tá. Beleza. Eu vou compartilhar minha tela e vou começar a destrinchar com você aquilo que eu escrevi. Deixa eu mostrar aqui para você. É que você vê muito texto. Eu funciono à base de textos escritos. Eu abro a conta de anúncio e vou escrever. Foi o que eu falei. Estou aqui para contestar, mas eu não sou o dono da razão, né? E quero respeitar vocês, aquilo tudo que vocês fizeram. Eu tenho algumas perguntas também, depois para eu entender um pouco mais, porque são algumas dúvidas que realmente me surgem na cabeça quando eu vou analisar o e-commerce de vocês. Mas assim, o primeiro ponto que eu sempre trago, por exemplo, nessa conversa, é o fundamento. O fundamento do e-commerce é a árvore de KPI. Já ouviu falar? Que é a matemática do e-commerce. Eu acho que eu mostrei para vocês numa primeira reunião, Sim, sim. Uhum. que é basicamente sessões, taxa de conversão, ticket médio. Então a gente sempre vai analisar onde que está o maior gargalo possível do e-commerce. Dependente do que está acontecendo, um desses três números vai variar para baixo, né? E aí eu vou mostrar ali onde eu imagino de vocês, onde que está impactando de fato na minha percepção. Então, a árvore de KPI, né, que tudo isso aqui escrito é basicamente isso. Sessões vezes taxa de conversão é igual pedidos, pedidos vezes ticket médio é igual a receita gerada no e-commerce. Basicamente isso aqui tá bem explicado para você, né? Ah, beleza. O que que eu faço?
Quando eu vou analisar o e-commerce de vocês, qualquer e-commerce que eu vou analisar, o que que eu entro e faço? Eu vou para dentro do Google Analytics. Você costuma abrir o Google Analytics ou não? Não tanto, viu? Porque essa parte fica mais com o pessoal do realmente do marketing. Tá. Por Eu vou para eles dentro mexerem do, com a QCI. eu vou para dentro do Google Analytics para entender o que está acontecendo lá no cenário mais amplo, antes mesmo de eu ir pro, antes mesmo de eu ir para a conta de anúncio, né? Porque eu quero ter uma percepção aqui do que está acontecendo. Vou pegar aqui, que agora abre. Beleza, esse aqui é o Analytics de vocês. Eu vou vir aqui nesse relatório de performance, server de KPI, então é basicamente o que eu acabei de te mostrar, porque eu quero ter uma Sim. noção do que está acontecendo no e-commerce. Aqui é básico, eu sei que é um monte de número na tela, não sei se você costuma acompanhar isso aqui ou não. Calma aí. Oi, não escutei direito. Você costuma acompanhar isso daqui ou não? Não com tanta frequência, viu? Mas eu assim, sempre dou uma olhada, vejo como tá, mas não com Entendi. tanta frequência. Basicamente aqui é aquilo que eu acabei de te mostrar na planilha. Aqui, ó, sessões, taxa de conversão, Uhum. ticket médio da receita. Então aqui eu vou ter volume de sessões, taxa de conversão, receita média da compra e a receita, né? Uhum. E tem alguns outros números, mas vamos olhar para isso a primeiro momento. O que que eu faço? Eu vou abrir aqui e basicamente aqui é os números, do lado esquerdo é o canal. Então, por exemplo, aqui é da onde que está vindo cada um desses números, porque o e-commerce ele varia, tipo, cada canal de aquisição ele vai ter números diferentes. E eu preciso entender o impacto de cada canal de aquisição dentro do e-commerce. Não dá necessariamente para eu olhar só para ads, só para conteúdo, eu preciso olhar para tudo e entender o que está acontecendo. Então eu abro isso daqui e eu começo a ter as percepções e fazer análises, né? Então é basicamente o print aqui. Os números vão estar diferentes porque eu tirei o print na semana passada quando eu estava montando isso daqui para você. Tá. Ah, aí, primeiro ponto de todos. Quando eu pego aqui, se você observar, tá vendo que de receita aqui no topo, o que eu tenho de primeiro lugar de receita, eu tenho vários, na verdade o maior volume está em direct only, tá vendo aqui? Essa linha. Uhum. Esse direct only, ele é quando o Analytics ele não consegue traquear de onde veio a venda. Isso daqui é algo que me preocupa. Por quê? Me preocupa. Porque se você não está sabendo de onde, por exemplo, vou dar o nosso lado aqui. Se eu não sei de onde que está vindo a venda, eu tenho uma, sei lá, quase, cara, uns 75, 80% das minhas vendas não traqueadas, como que eu vou tomar decisão? Entendeu? Porque se você observar, ó, de 85 mil de receita total, 57 mil não está traqueado. Eu não sei de onde veio, né? Isso é um problema, porque eu não vou ter qualidade na tomada de decisão e nos dados, entendeu? Então eu tô tomando decisão muito, muito, tipo assim, é uma análise que não faz sentido, entendeu? Então se eu pegar 57,291 dividido por 85,649. A gente está falando de 66% da receita, eu não sei de onde está vindo. Então isso é um problema. E aí tem pequenos detalhes que impactam isso. Se você pegar aqui, por exemplo, eu até trago, né? Então a primeira coisa que eu trago é maior volume de vendas não está traqueado. Aqui é questões técnicas, mas o que que traqueia as vendas? É uma coisa que a gente. Opa, caiu. Voltou? Nossa, eu toquei no fone e ele fechou você. Ó, e se tiver ficando complexo, você me avisa, tá? Não tô entendendo. Tá, o que que traqueia a venda são parâmetros de URL que a gente insere dentro da conta de anúncio. Na verdade, em todos os lugares a gente insere esses parâmetros de URL para que esse parâmetro ele seja lido pelo Google Analytics, né? Então, quer ver? Vamos pegar aqui que ele não tá. Vamos pegar. Tiveram veiculação. Aqui é os anúncios de vocês. Aí se eu vim aqui, ó, tá bugado. Vamos abrir esse, por exemplo. Se eu vir aqui para baixo, tá vendo que ele tem um parâmetro de URL bem aqui, ó? Isso daqui, que é uma coisa técnica, que é um monte de letras,
ele é o responsável por trazer ou não os dados aqui para dentro, entendeu? O de vocês, ele tá, eu até peguei para analisar como que tava o de vocês. O de vocês, ele tá assim, ó, UTM Search Feline Ads UTM. Esse Feline Ads UTM, ele faz um erro, porque o nosso, ele é assim, ó, Facebook barra UTM. Eu deixei de vermelho assim, e Uhum. naturalmente o de vocês, ele dá um erro, porque ele vai agrupar um monte de venda aqui, ó, em conjunto. Tá vendo? Ele vai agrupar todas as vendas aqui. Se você observar, naturalmente você vai ter alguns anúncios aqui que eles estão puxando, ó. Só que nem todos, entendeu? Então o maior volume está entrando aqui. E aí acaba que quando eu vou tomar decisão lá, eu tô cego, entendeu? Então, naturalmente, isso daqui é uma coisa que tem que trazer para esse padrão aqui de URL, para que aqui dentro eu diminua esse volume de dados não traqueados, e eu tome melhores decisões, entendeu? Porque, por exemplo, às vezes, talvez os números de ads dentro do Analytics, eles estão enviesados, eles não estão 100%, entendeu? Então eu preciso trabalhar muito bem os meus dados, saber de onde estão vindo essas vendas para que a gente tome decisão. Isso é uma coisa que impacta a nível de tomada de decisão, porque a gente precisa de dado para tomar decisão. Sem os dados ali, impossível tomar decisão, porque aqui o nosso jogo é jogo de números, né? E se eles não estão sendo bem entregues, B.O., entendeu? Porque eu não sei de onde que tá vindo aquilo ali. Então, foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Naturalmente, é o que eu faço. Tipo assim, eu abro, tiro print, e eu começo a escrever as minhas percepções com base nos números de vocês. Primeira coisa que me chamou a atenção foi essa questão de padrão de URL, porque eu não vou conseguir traquear essa receita. E aqui eu trago um padrão, e porque cada coisa acontece, né? Tipo, diferença, impacto em cada um. É, beleza. Aqui ficou claro? Sim, ficou claro. Tá. Essa planilha Uh, você me manda depois, né? manda. Tá. O outro segundo ponto que me chama a atenção é o seguinte: taxa de conversão muito baixa. Então, a taxa de conversão em 0,24 ela é muito baixa. Aí foi o que eu falei. Eu até escrevi aqui. Pelo ticket médio que vocês trabalham, realmente a tendência é ter uma taxa de conversão mais reduzida, né? Porque, naturalmente, marcas que têm o ticket que vocês trabalham, o ticket ele acaba compensando a taxa de conversão, entendeu? Geralmente é isso. Quando tem um ticket médio cada vez mais alto, a minha taxa de conversão é mais reduzida. Só que assim, a gente tem que pensar, beleza, até que ponto faz sentido eu trabalhar com a taxa de conversão extremamente baixa? Porque para mim, um ticket médio, dentro da matemática do e-commerce aqui, que eu falei para você, um ticket de 830, mais ou menos, que eu peguei ali de vocês, se eu pegar aqui, cadê? Tá em 892 de ticket médio. Meu, não tem muito o que eu fazer para aumentar esse ticket médio aqui. Tipo, essa métrica aqui para mim, ela tá ok, entendeu? Tá ok até demais. Tipo, é muito bom essa métrica. Essa daqui de acessos, ela é mais controlada, né? Porque eu vou controlar o volume de ads, e no caso de vocês também têm um volume de acesso bem alto, que é 46.300 sessões. Então, 46.300 sessões. Aqui tá ok também. Então, quando eu pego dentro da matemática, que é o que eu tô falando para você, 0,24, eu tenho que mexer aqui, entendeu? Sim. É Uhum. isso daqui que eu tenho que mexer. Por quê? Das três, que é o macro, essa é que tá mais baixa. E aí, é, esse aqui bate bem próximo a receita. Se a gente pegar aqui, não vai bater perfeito, mas bate bem próximo. Vou pegar 46, 300 e... Beleza, eu tenho que mexer nisso daqui. Por quê? O jogo do e-commerce que quer escalar é detalhe. Então, assim, eu mexo num detalhe aqui, outro ali, eu vou ajustando detalhezinhos. E aí eu vou te mostrar o impacto dos detalhes, né? Naturalmente, se eu subisse a taxa de conversão de vocês, mantendo o mesmo volume de sessão, eu faria, ao invés de, por exemplo, aqui é que vamos pegar outro cenário, né? Que quando eu estava analisando o cenário para trás era outro e agora já mudou os números por conta da data. Tá em 0,21. Mas vamos dar o exemplo aqui. Vamos supor que esses são os números de fato. Né? Tá dando uma diferença mais ou menos de 10 mil reais aqui, mas vamos supor que esses são os números. O e-commerce que quer escalar, ele tem que mexer nos detalhes, né? E aí, se eu saio de 0,24 para 0,
0,34. Que eu ganhei, tipo, eu ganhei pouquíssimas coisas casas decimais de taxa de conversão. Olha o que acontece com a receita. Nossa, valor significativo. É. E aí, quando a gente considera, por exemplo, moda, a gente está buscando sempre 1%. 1% de taxa de conversão no geral. Olha que se a gente tivesse 1% de taxa de conversão, olha a receita do e-commerce. É o que a gente busca. Né? Tá? Então, assim, é uma escalada até lá. E aí, mas eu não saio de 0,24 para 1% rápido, né? Eu não vou sair bem rápido. Mas, eu até trago um exemplo aqui para baixo. É, o que que acontece se eu ir melhorando de pouquinho em pouquinho a taxa de conversão? 0,24 é isso aqui, 0,30 já é isso daqui, 0,35 já é isso aqui, 0,40 até chegar no 0,50. Olha o que aconteceria. É, real. Tá ficando Acho claro? que também tem sido. Sim. Você duplica porque você duplicou a métrica que você tem que está defasada no seu e-commerce hoje, entendeu? Por isso que você duplica, né? Só que assim, ó, eu joguei isso daqui como meta, por exemplo. Eu joguei isso aqui como meta. Mas mesmo que se a gente, por exemplo, se jogar como meta para daqui 1, 2, 3, 4, 5 meses, e eu jogar, por exemplo, mês que vem minha meta é 0,30, 0,35, mesmo assim, você vai crescendo, entendeu? Porque você sabe o que você está buscando, que é a taxa de conversão. Eu tô buscando taxa de conversão, taxa de conversão. Porque o ticket médio de vocês é alto, você já tem investimento, já tem sessão, já tem Instagram, e beleza. Taxa de conversão, tá ok? Você já tinha essa noção, você já, Não tinha essa noção. Eu sabia que a taxa de conversão, assim, do nosso e-commerce era baixa, mas eu imaginava que era tanto. mas assim, é o jogo dos detalhes. Você vê, tipo, de 0,24 para 0,30, olha o que acontece. Já. Outra coisa. É porque o ticket de vocês ele é alto, então qualquer ajustezinho você vai evoluindo, né? Sim. Beleza. E aí, naturalmente, taxa de conversão é muita coisa que envolve a taxa de conversão. Eu trouxe algumas pequenas coisas que eu imagino, mas, por exemplo, para eu ter mais taxa de conversão, eu tenho que trazer mais clientes, que é o que a gente já está fazendo no CRM. Naturalmente, na hora que a gente encaixar CRM ali com vocês, a tendência é que o público de CRM a gente tenha uma taxa de conversão mais alta. Então, isso ajuda o site a ter uma taxa de conversão. Porque a pessoa que vende ad é uma coisa, a pessoa que já é minha cliente, ela é completamente outra. Ela tem tendência a ter uma taxa de conversão mais alta, por conta das estratégias de CRM. É, outro ponto, né? Jornada social. O que que é jornada social? É a pessoa clicando e vindo para o Instagram da loja e ela ficando ali. Então, se essa jornada social ela é bem casada, bem encaixada, naturalmente eu vou ter uma taxa de conversão mais alta. Por quê? O que que geralmente acontece? Hoje vocês estão rodando vários anúncios para público frio, né? São pessoas que não conhecem a marca. E aí, você sempre tem que pensar o seguinte: se coloca no lugar do usuário, por exemplo. Você não conhece a Feline e você recebe um anúncio. Uhum. Você entra no site da Feline. Vamos abrir o site. Você abriu aqui. Qual que é a primeira percepção que você tem do site? Você como usuário. Mas deixa eu falar também. Primeira coisa que você ia pensar, meu, recebi um anúncio, abri, o que que você ia pensar? Tá me perguntando? Desculpa que a ligação cortou. Estou te perguntando, o que que você pensaria se você estivesse recebendo um anúncio pela primeira vez, nunca comprou da Feline? Meu fone hoje não tá querendo ajudar a gente. Toda hora ele fecha. Primeira coisa que você ia pensar. Ah, eu gosto. Eu já ia ver que o site é voltado pra moda praia mesmo. Ó, o que que eu ia. Primeiro momento. Tudo bem que a gente não quer conversar com todos os públicos. Mas Uhum. eu pensei assim, nossa, cara, hein? Eu já ia pensar assim, Ah, a primeiro momento seria isso. Só que eu imagino que exista toda uma construção, toda uma ideia do porquê aquele produto é esse preço.
toda uma comunidade, toda uma coisa por trás que a pessoa ela vai ter que entender. Então, geralmente, marcas como a de vocês, ela tem uma jornada mais longa de compra. Porque pensa assim, ó, por exemplo, você recebeu um anúncio hoje. Para uma marca tirar R$ 890 do seu bolso, Mari, é simples hoje. Não, não é simples. E a mesma coisa a gente tem que pensar para o usuário, o tráfego frio que a gente está recebendo, né? Então, naturalmente, a gente precisa pensar nisso, que ó, o volume de pessoas é fria que a gente está alcançando. E aí a gente tem que ter esse primeiro impacto, beleza. Só que a pessoa já percebe que é algo exclusivo. Então, naturalmente, quem se adequa àquilo ali vai ficar no Instagram. E aí a gente tem que pensar, essa jornada ela tá bem casada para a pessoa, por exemplo, entender o porquê disso. Por exemplo, marcas como a de vocês, eu imagino que vocês têm que gerar muito desejo para a pessoa comprar. Tipo, tem que ser muito desejo, ele não é uma decisão por preço, né? É uma decisão por pertencimento e desejo. Eu quero pertencer a essa comunidade e eu vou comprar por causa disso, né? Então você tem que pensar assim, será que a gente está construindo o desejo suficiente para que as pessoas comprem, né? Dentro da jornada social para puxar a taxa de conversão para cima? É, e aí geralmente quando a gente faz isso muito bem feito, no Instagram, por exemplo, ele vai ter uma taxa de conversão mais alta, né? O Instagram de vocês, ele é impecável na minha visão. Só que a gente tem que pensar assim, tipo assim, é uma coisa que a gente sempre tem que estar pensando. Por exemplo, antes de eu entrar na reunião com você, eu estava aqui discutindo sobre o Instagram da empresa. Tipo, meu, como que tá, entendeu? O que que dá pra gente fazer lá, entendeu? Porque é uma coisa que é constante, né? Até hoje, por exemplo, além de vocês agora, a marca que eu trabalhei que mais. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá. A marca que eu trabalhei que era um ticket médio mais elevado era essa daqui, ó. Que era uma linha fitness, mas assim, você percebe que é um desejo, né? Era um ticket médio próximo ao de vocês, só que assim, era puro desejo, entendeu? Era puro, puro desejo que a gente que construía ao redor da marca. E aí quando a gente pensa em desejo, tudo comunica. Da modelo, a lifestyle, né? Tipo, o lifestyle da marca comunica, e assim, eu gosto muito de dar um exemplo porque eu sei que era um e-commerce que vendia, né? Na época que a gente trabalhava lá com eles, vendia com força, sabe? Então se Uhum. pegasse é, é desejo. Entendeu? Você pegar essa menina aqui, nem sei onde ela tá, mas não é Brasil. É um exemplo. Isso aqui não é Brasil. Uhum. Só de bater o olho eu já sei, sabe? É, Então a gente tem que pensar nisso para taxa de conversão. Velocidade do site. No caso de vocês, eu vi que tá ok. Então, porque também impacta a taxa de conversão. Até tirei um print aqui para ver. Rede social, como que tá o engajamento, como que tá o pessoal ali. Isso conta também. Concorrência, também conta. Detalhes de inside commerce que a gente fala, né? Por exemplo, que a gente tem que pensar? Coisas que mexem ponteiro dentro do e-commerce é o seguinte: desenho de ofertas, né? Eu desenhar bem as ofertas mexe ponteiro no e-commerce. Que às vezes é o seguinte, por exemplo, todos os produtos eles seguem uma linha de preço bem parecida no caso de vocês. Só que aí às vezes a gente tem que pensar o seguinte: é, será que não vale a pena deixar um produto curvar um ticket um pouco mais baixo para que eu tenha mais conversão, mais adesão a esse produto, eu gire e faça aquisição. E aí, naturalmente, a pessoa ela vai receber o produto, ela vai ter a primeira experiência com a marca, e aí, naturalmente, depois lá dentro do CRM eu pego ela, entendeu? O Inside Commerce, ele é isso, tipo, o produto isca eu tenho que ter, sabe? É, em todos os e-commerce, tem que ter produto isca, que é uma coisa que, beleza, eu não consigo comprar os outros, mas esse aqui eu vou comprar para eu ver. Entendeu? Esse daqui, ele não vai tirar R$ 800 do meu bolso, entendeu? Tipo, no primeiro momento, um público frio. Porque aí, o próprio nome já diz, produto isca. Que eu preciso que essa pessoa tenha a primeira experiência com a marca. Teve experiência com a marca, chegou legal na casa dela, chegou rápido, o produto chegou com uma experiência legal ali na casa dela, naturalmente ela vai começar a consumir. Aí ela já vai receber mais anúncio, ela vai estar acompanhando os conteúdos, a qualidade, né, que eu imagino que a de vocês é excelente, a pessoa vai falar, meu Deus, realmente é algo excelente, então aí a pessoa vai falar assim, geralmente é o que acontece, nossa, eu não consigo nem usar, mas é tipo paladar, né? Depois que você come num restaurante bom,
Difícil você querer comer coisa ruim. Mais ou menos. Uhum. Então a gente tem que pensar, por exemplo, Tanto é nisso. que hoje, dos nossos anúncios, o que está dando um retorno legal agora nessa época, eu te falei que está um pouco mais fraco, são os da nossa categoria de seio. Tipo assim, é o que está dando um resultado ok agora, né? Porque acredito que, como você mesmo disse, a gente está direcionando para um público frio. Então, basicamente, essas pessoas estão comprando ali para ter sua primeira experiência, para conhecer. Então, é o que está dando um resultado maior agora, a gente está tendo maior volume de vendas e um ticket um pouco mais baixo. Por quê? Porque o valor dos produtos está pela metade ali, vamos dizer assim. Eu vou falar uma coisa pra você, talvez eu vou, tá sendo meio doido, tá? Mas é coisa pra gente se pensar. Eu Hum. nem sei, eu nem sei se eu trabalharia numa marca que tem o posicionamento que vocês têm. Eu não sei se eu trabalharia com uma aba de SEO. Tipo, deixa, A gente não tinha uma aba muito grande, vamos dizer assim. Nós não tínhamos, chegou uma época que a gente cortou, porque quando nós cortamos, nós sentimos ali que até o ticket melhorou, o faturamento melhorou, não melhorou, mas assim, nós tivemos menos pedidos e o mesmo volume ali de menos pedidos e o mesmo faturamento, vamos dizer assim. Então foi algo que pra gente foi vantajoso, foi viável, que a gente não precisava, tipo, de tanta demanda para atingir aquele mesmo número. Então, para a gente era ok. Só que agora nós estamos em uma época do ano de transição. aham, Sai ali do nosso verão, do nosso outono e inverno, nosso verão anterior, nossas coleções que basicamente vieram do final do ano para cá, e a gente começa a entrar tipo, em verão 26, já ali naquela coleção planejando para o final do ano, sabe? Então, a gente precisa liquidar. Não tem jeito. Tipo, chegou num ponto ali que a gente precisa liquidar essas peças que não deram tão certo, então que o volume do estoque ficou maior, para poder justamente ter dinheiro para fazer investimento nas outras, né, nas coleções novas. Então, a gente sempre, esse período aí de maio, junho, julho, é época que o nosso site tem muita peça em promoção, porque é justamente a transição. Mas, assim, também é um período que a gente começa a lançar um atrás do outro, né? Então, a gente não gosta também dessa aba de ser muito grande, porque tem muita coisa. Nós não gostamos dessa aba gigantesca. Mas agora foi necessária porque o nosso volume de estoque estava grande dessas coleções. Então, a gente está tendo que liquidar de alguma forma. entendi. É, quando eu penso, e eu entendi o que você falou, mas eu penso no seguinte, por mais que eu tô liquidando esses produtos, ao invés de deixar numa aba sale, eu tentaria deixar eles pelo site, entendeu? Uhum. Eu não deixaria, tipo assim, eu não deixaria ele 100% tipo assim, ó, aqui é sale. Porque, vamos dar um exemplo, pode ser quem for, tá? Pode ser a pessoa que mais tem dinheiro. Uhum. Você vai querer pagar mais barato, entendeu? Você vai querer pagar mais barato. Pode ser a pessoa que mais tenha dinheiro. Se você tem a opção de comprar uma coisa por R$ 1.000 e a outra por 500, você pode ter dinheiro. Você vai falar, beleza, eu tava disposto a pagar R$ 1.000, mas vou pegar esses 500 aqui e vou almoçar fora, entendeu? Sim. Então, eu particularmente, eu acho que é esse jogo. O duro do e-commerce é isso, porque ele não vai ter uma resposta perfeita, né? Tipo, eu não vou ter uma resposta perfeita de, ó, faz isso, que vai dar resultado, porque é realmente teste. Mas eu faria esse teste de talvez, por exemplo, dentro do que a gente tem de sale hoje, eu puxar para a home, por exemplo, porque naturalmente a home eu tenho mais volume de acessos, e aí eu jogo eles aqui, ó. Naturalmente o preço ele vai ser atrativo, só que ele não tá como sale, entendeu? Ele tá como um produto que é ali no site. Eu só estou expondo ele mais do De que maneira necessariamente. diferente. E Uhum. eu exponho ele de maneira diferente e naturalmente protege o posicionamento da marca de vocês. Porque tem um ponto, por exemplo, se você analisar aqui, eu não cheguei a analisar isso antes, mas todos os e-commerce é isso. Quando a gente vem aqui para analisar páginas de destino, eu não vi isso antes, eu deveria até ter visto para falar com mais. Ah, é que vocês estão tendo muito anúncio. Eu imagino que vocês estão rodando muito anúncio aqui, ó, né? Essa daqui, ó, né?
direto para sua URL aqui de lançamento. Isso. Uhum. Mas se você observar, por exemplo, tá vendo? Porque aqui, ó, novos usuários de vocês, tá gigantesco aqui nessa aba. Mas se você pegar aqui a home, por exemplo, ó, ela vem em sequência. E geralmente é isso, a home ela sempre tem mais acesso do que qualquer outra aba do site de maneira orgânica, entendeu? Só que se dentro da home eu puxo esses produtos que eu tenho que liquidar e eu vou fazendo essa variação lá para ver qual que vai converter mais, talvez é um teste melhor do que necessariamente eu rodar sale dentro de um site como o de vocês, entendeu? Porque o sale, Uhum. na minha visão, o sale ele não combina com vocês, entendeu? Ele não combina, Entendi. ele não combina com o que vocês querem transmitir como marca, entendeu? Minha visão, sabe? Tudo bem que a gente é uma mudança muito brusca, mas, por exemplo, a gente pode fazer uma transição mais saudável de eu mantenho a sale por enquanto, porque está vendendo, só que eu mudo a home. Tipo, eu pego os produtos da sale, por exemplo, vou pegar. Os produtos da ceia, vamos dizer assim, eles estão na home. Se você rolar mais para baixo, mas eles ficam mais abaixo. Ele é o último, no caso, se eu não me engano. É. Eu puxaria para cima aqui, ó. Mas eu mudaria isso daqui, colocaria mais vendidos e puxaria os 4 produtos que mais estão vendendo, sei lá, nos últimos 15, 20 dias. E aí eu vou fazendo essa variação aqui, entendeu? Você vai fazendo essa variação e inserindo aqui. Por quê? Por que eu falo isso? Parece coisa boba, mas pontos importantes. Isso tudo é questão de taxa de conversão. A pessoa abre o site de vocês, vamos abrir pelo celular. E aí vamos pensar. Tudo em taxa de conversão. Ah. A gente demora muito para ver produto. Ó. Tá vendo que eu tenho que scrollar demais até eu chegar no produto. Uhum. Naturalmente, eu tenho que pensar no seguinte: a pessoa tinha que ver um banner aqui, scrollou, produto. Já era. Pô, scrollou é produto. No de vocês é banner, 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 informação, depois produto. Então, tem pouca pessoa que vê isso, é, tipo, tem pouca pessoa que chega aqui e muito menos pessoas chegam aqui, ó. Entendeu? Porque Uhum. se a pessoa chega, ela demora para ver produto, ou entre aspas. Aí ela chegou aqui, ela fala, nossa, 450, na hora ela clica no X. Ela não vai nem chegar aqui, ó. Entendeu? Vai ter um volume de Sim. tráfego que não vai chegar aqui. Então é mais válido eu pegar os meus produtos que mais estão vendendo, jogar aqui para cima, entendeu? Uhum. E para as pessoas verem. Tem uma marca que eu não, de novo, que eu não, naturalmente eu não vi como é que tá, mas ela, para mim ela faz isso com maestria. Que é isso aqui, ó. Se você pegar, por exemplo, a gente vai pegar. Tá vendo que aqui eu tenho os produtos que eles são o ticket médio mais ok, aparecendo, só que na hora que eu desço aqui, ó, começa a aparecer os mais caros, ó. 229, 139. Tudo bem que é pra marca, sabe? Pra marca, a realidade dela é o mais caro. Só que eu mostro no topo o que, que eu tenho mais aceitável, que muito provavelmente é a curvada dela. Tá vendo aqui, ó, que eu tenho uma regata por 89,90. Uhum. Só que aqui pra baixo eu tô pegando um, sei lá, um vestido, sei lá, uma blusa fechada, um moletom por 229, que talvez sejam os produtos que tenham mais margem, entendeu? Que é os produtos que são peças mais de desejo, sabe? Sim. Tô olhando também. Então, assim, tudo isso que eu falo pra você são provocações pra gente tentar puxar essa taxa de conversão pra cima, entendeu? São provocações pra gente pensar, entendeu? Por Entendi. exemplo, tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido. Tô olhando, inclusive, essa loja também. Legal, É, gostei. é. Aí, por exemplo, ó, então, esse inside commerce, que é essa questão de produto isca que eu falei pra você, redes sociais, tudo isso impacta na taxa de conversão. Ponto importante que impacta na taxa de conversão. Atendimento, por exemplo. Mexer em detalhes de atendimento. Por exemplo, qual que é o volume de perguntas que vocês recebem em atendimento? É alto? Volume do quê? De perguntas que vocês recebem em atendimento é alto? Perguntas de que tipo, mais ou menos? Que não Perguntas entendi sobre o direito. produto. Perguntas, tipo Ah, assim, não. Assim, não tanto. Não é muito as pessoas alto. vêm, A, elas a clicam no maioria das produto. perguntas que chegam é basicamente por algum produto que está esgotado. Então, é.
Não tem tanto questionamento de produto mesmo. Esses botão aqui, as pessoas costumam clicar bastante e vir pro WhatsApp de vocês ou não? Sim, sim, sim. É, Mas é basicamente para acompanhar pedido, que acho que algumas pessoas ainda têm muita dificuldade, e para realmente saber, às vezes tem cliente que realmente não quer comprar no site, quer comprar pelo atendimento, sabe? Sente mais segurança. aí beleza. O que que a gente tem que pensar? Taxa de conversão também é atendimento. Por quê? Se lá no atendimento eu tenho uma taxa de conversão mais alta dessas pessoas que eu estou recebendo, naturalmente a taxa de conversão minha do site vai ser maior. Então, às vezes, você ajustar o atendimento ali, o script da mensagem, gera resultado. Entendeu? E Sim. parece muito doido, mas é isso, realmente muda. Eu falo isso porque até na minha empresa eu faço isso. Por exemplo, ó, se pegar aqui a Wig, né? A gente vai ter também botão de WhatsApp. Aqui, tá vendo? Tá vendo que a Uhum. gente eu fico vendo as mensagens que a gente recebe ali e eu vou testando esse fluxo. Por quê? Concorda comigo que eu trouxe a pessoa pro meu site, ela caiu no WhatsApp, ela caiu no meu site, clicou no WhatsApp, veio pro meu time de atendimento. Se eu tiver um atendimento lento, muito ruim lá, minha taxa de conversão vai ser baixa. Só que, se eu fizer um atendimento top, meu time de vendas, ele conseguir, por exemplo, fazer vendas casadas, vender mais produtos, naturalmente o e-commerce ele vai faturar mais, entendeu? Às Sim. vezes, por exemplo, acontece direto. A gente recebe acesso, por exemplo, nessa página aqui, ó, na Shopify, para a gente subir site. Eu recebo bastante acesso nessa página, as pessoas clicam e falam que quer um desenvolvimento na Shopify. Sim. Aí eu puxo para uma reunião, que é o meu processo de venda, e lá eu vendo outros produtos. Concorda comigo que os meus números eles são melhores? Imagina se eu tivesse vendido só o desenvolvimento. Eu teria um número, mas como eu fiz outras duas vendas, naturalmente os meus números eles foram melhores. Entendeu? Sim, com certeza. Porque o meu ticket aumentou, o meu CAC reduziu. Então é isso que a gente tem que buscar. Às vezes você vai olhar lá pro time de atendimento e falar, não, peraí, vamos ver como que tá. Aí você fala, não é muito, né? Então, aí suponhamos que você tá recebendo, sei lá, 10 atendimentos por semana. Você tem uma noção média, de, mais ou menos, assim, pra jogar um número mais ou menos assim? Você quer um número semanal ou diário? Pode ser o que você achar melhor. Olha, eu acho que diário, mais de 10 atendimentos. Então a gente vai jogar 70 atendimentos por semana. Uhum, por aí. Disso aqui, quantas vendas? Olha, vamos colocar aí pelo menos umas 10 vendas. Então tá. Pelo Então menos. 10 dividido por 70. A gente está em 14% de taxa de conversão. 14% de taxa de conversão no atendimento. O nosso Oxi. atendimento hoje gera bastante venda, viu? O cliente, quando ele, por exemplo, o cliente gostou de um produto, tá com dúvida, ele chama no atendimento, geralmente se ele levar um produto, ele leva dois, três produtos. Tipo, Atendimento. nosso atendimento hoje, a gente foca bastante em vendas mesmo. Fazer o cliente, sabe, realmente sair dali com a peça que ele queria e alguma outra complementar. Na verdade, vamos jogar assim, ó, mês. Igual a 70, né? Vezes 4. Né, Uhum, que tá fazendo 280 atendimentos por semana. Por mês. por Aí mês. vendas é 10. Então, vou fazer igual a 10 vezes 4. 4. 40 vendas. Igual a isso, dividido por isso. Que é a taxa de conversão. A taxa de conversão do atendimento, ela está em 14,29%. Concorda comigo? Uhum, Aí o ticket médio, vamos jogar o ticket médio de 892. Receita igual a isso, vezes isso. Beleza. Então, no atendimento, a gente está fazendo 35 mil reais, mais ou menos. Aí, agora a gente vai fazer outra conta, que é a seguinte. É igual. Isso aqui, igual a isso, vezes isso. Peraí, vendas.
Beleza. Aí aqui eu vou jogar uma taxa de conversão de 20%. Entendeu? Então eu saio de uma receita, aí eu vou jogar uma diferença aqui, igual a isso, menos isso. Na verdade é diferente, igual a isso, menos isso. Então, de ter aumentado em 6% a minha taxa de conversão do atendimento, eu tô falando que o meu faturamento foi 14 mil reais a mais. Entende? Uhum, E aí, sim. naturalmente, a taxa de conversão lá do site, ela vai ser maior. Entendeu? Então, por isso que eu falo, beleza, é um atendimento ok. Só que assim, deixa eu ajustar. Deixa eu entender. E aí, às vezes, por exemplo, tá vendendo bem. E se eu conseguir aumentar o ticket lá no atendimento para 1.000 reais? Eu mantenho os 14,29%. Por exemplo, eu aumentei o ticket em R$ 108 só. Para vocês talvez seja um produto a mais, na média. Eu Sim, faturei sim. R$ 4 a mais no atendimento. Ah, Ítalo, não é muito, né? Não, não é muito. A gente sempre joga assim, ó, anual. Igual isso vezes dois. É É óbvio, muito, sim. entendeu? Então, assim, o jogo do e-commerce que quer escalar, por exemplo, no estágio de vocês, 100 mil, 120 mil reais, já é um e-commerce que ele gira. Aí agora eu preciso, o que que a gente precisa? Ajustar os detalhes. Eu vou, mexo aqui, mexo ali, mexo aqui, entendeu? Então, por exemplo, aqui a gente pode, por exemplo, você pode buscar benchmark de taxa de conversão de atendimento para entender como que tá, vai variar. Mas nada melhor do que você, por exemplo, você como gerente de e-commerce, imergir lá e falar, gente, a nossa meta é bater 20% e aumentar o ticket em R$ 108. Olha o que acontece. Melhora muito. E aí, naturalmente, o seu dinheiro do tráfego, ele é melhor investido, entendeu? Porque eu tô aproveitando melhor essas pessoas que estão chegando para mim. Então, por isso que eu falo, o jogo do e-commerce é detalhe, é detalhezinho. Tipo assim, aqui eu tô falando de uma diferença de 5,71% de maior taxa. E aí aqui tem detalhes que aumentam, né? Tipo, que eu sei que funciona. Velocidade de atendimento. Velocidade de atendimento. Velocidade de atendimento é muito importante. Velocidade na tomada de decisão. Tomada de decisão. Para mim, atendimento é sobre velocidade. Quão rápido você toma Sim. decisão. E aí, às vezes, você vai acompanhar, por exemplo, você vai acompanhar a métrica, que é o tempo de resposta. Por exemplo, aí você vai analisar lá, às vezes, o tempo de resposta seu tá lento. Eu vou falar pra você, por exemplo, o lead que pinga, sei lá, quanto tempo tá? Nossa, o lead pingou, quanto tempo não responde? Explodindo 5 minutos. E aí eu acho que tá ruim ainda, viu, né? É o quê? Uns 2, 3 minutos, né? No máximo 5, 2, 3 minutos a gente responde. Entendeu? Então, às vezes, é uma coisa você analisar lá o tempo de resposta pra ver como que tá. Às vezes a pessoa do atendimento lá tá demorando 1 hora, 2 pra responder, entendeu? Ah, não. A resposta também é bem rápido. Não, É, beleza. é assim, como eu te disse. Por exemplo, não tem como o tempo de resposta, vamos dizer assim, ser lento se a gente não tem um fluxo muito grande. Uhum. Né? Tipo, a gente tem um fluxo ali ok, pelo menos uns 10 atendimentos por dia. Então, o tempo de resposta logo é tranquilo, tipo, é super rápido, porque não tem um fluxo enorme ali, não tem aquela demanda gigantesca. Pode ser que a demora, assim, em épocas de alta demanda, a gente tem um tempo ali um pouco maior, mas é coisa tipo de uns 5 minutos a mais, vamos dizer assim. Se a gente responde hoje em dois, em alta demanda a gente leva ali uns 5 minutos a mais. Tem. Como que vocês costumam fazer controle dessas pessoas que chegam lá no WhatsApp? Como assim? Por exemplo, a pessoa me mandou mensagem hoje. Tem algum sistema que vocês inserem ela Não, vamos dizer assim. para ter Não. uma visualização? Tá. Por quê? Às vezes o atendimento é o seguinte: tem muita gente que se perdeu lá na semana passada, que a pessoa não fez um pedido, aí eu recebi o fluxo hoje, eu não respondi a pessoa de ontem.
Aí a pessoa de ontem, ela virou anteontem, então eu vou dando prioridade pro que está ali. Só que às vezes mora vendas, no caso de vocês, muita venda mora dentro do follow-up, entendeu? Uhum. Só que para eu ter follow-up, eu preciso ter acompanhamento, controle. Eu preciso ter um CRM. Eu vou olhar assim, ó. Porque, por exemplo, o CRM que a gente faz para vocês hoje é um CRM de pós-venda. Esse CRM aqui é um CRM de pré-venda. CRM de pré-venda. Que naturalmente a pessoa caiu, você vai ter um CRM para você ter uma visualização assim, mais ou menos, ó. Eu vou te mostrar um exemplo do meu. Tá. Por exemplo, isso aqui é os leads que estão pegando de ads, por exemplo, pra gente. Então a gente tem todo o acompanhamento, que a pessoa, o meu time aqui, ele abriu o dia, ele vai olhar e falar, tô com esse lead aqui. Como que tá? Mandei mensagem, tá, 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 tá. Aí, beleza, todos os leads, todo mundo que mandou mensagem, a gente tem aqui. Aí eu tenho vários funis diferentes, né? Aham. Mas aí a gente abre funil por funil e vê como que tá, entendeu? Vou abrindo funil por funil, porque às vezes, por exemplo, tem pessoa que é só coletar o pagamento, eu esqueci, a pessoa falou que ia comprar, fui ver outra coisa. Só que por eu ter um volume absurdo de, entre aspas, eu tive 10 pessoas hoje, 10 pessoas amanhã, foram 20 pessoas que eu tô atendendo. E eu perdi as pessoas que estão pra trás. Uma era só coletar o pagamento, a outra era só tirar uma dúvida. Só que porque eu tô tirando a dúvida das pessoas de hoje e de ontem, eu esqueci, entendeu? Sim, entendi. E aí eu preciso disso, para a pessoa ver e conseguir fazer tudo isso pelo sistema ter esse controle. E eu falo isso porque vende muito isso daqui, tá? Isso tudo é para provocação mesmo de taxa de conversão. Por exemplo, aí a gente também tem que pensar como que tá a estrutura do site, né? O meu site ele tá com todas essas informações claras, detalhes, detalhes. Às vezes é um detalhezinho no site que muda a taxa de conversão, entendeu? É, por exemplo, né? Tipo, eu até trago um exemplo de uma página que eu gosto dentro do nicho de vocês. Naturalmente, você tem que entender também o que vai casar pra Feline, né? Porque aqui é um outro tipo de trabalho. Só que aqui é uma página que eu gosto, né? Você vê que no topo ele tá me trazendo já uma oferta, ele me traz todas as informações que eu consigo. Vamos trazer pro celular que é melhor. Ele já me traz todas as informações aqui, ó, frete grátis nas compras. Ele vai me trazer toda a informação, um botãozão grandão aqui, desculpa o tamanho, tabela de medidas, vídeo na página, é, e o comprei junto, né? Tabela de medidas também de novo, material, observação, avaliações, aí beleza. Aí depois eu vou trazer outros produtos. Então a gente tem que analisar como que eu posso adaptar isso daqui para a realidade da Feline, porque isso aqui é uma página que eu sei que vende muito, né? A gente vai pensar como que está a nossa página de produto, por exemplo, vamos abrir o body. Existe uma diferença, tá vendo? Existe uma diferença entre um e outro. Talvez eu possa pegar alguns detalhezinhos e puxar, entendeu? Eu não tenho avaliação, eu não tenho vídeo, eu não tenho. É, em questão da avaliação, é por critério da marca mesmo, Lidiane não gosta, que a proprietária ela não tem nem interesse em colocar as avaliações, ela acha que para o público que a gente atende, ela fala que não é algo viável, ela não gosta. Então, a avaliação é algo que a gente já questionou algumas vezes e é, tipo, inquestionável, vamos dizer assim. Ela realmente não curte esse tipo de site com avaliação de produtos lá. Então, é por isso que a gente nunca nem colocou. É algo que eu estava querendo implementar, inclusive, eu fiquei de falar com ela após nossa reunião, era realmente de colocar o Compre Junto e os vídeos. Isso eu acho que era interessante a gente colocar. Porque eu acho que é legal, assim, vai completar um pouco mais, vai deixar a página do produto um pouco, sabe, com mais detalhes, mais informações. E possivelmente a tabela de medidas. É, ela não gostar, né? Tem um É, ponto. sei, mas ela não quer. Ela fala que foi com cara de Shen. Não gosta. Eu, Não... eu falo assim, você não gosta de dinheiro, então. Ah, meu Deus.
Não, aquela realmente não gosta. Mas assim, eu trabalho, por exemplo, em reuniões de diretoria de empresa é nesse nível, entendeu? Por exemplo, eu sou a pessoa do marketing, eu preciso vender, aí o meu financeiro vai falar, ah, não gosto de tal coisa. Eu falo, beleza, então eu falo com os meus sócios é isso, às vezes eles me questionam alguma coisa e falam, beleza, então eu vou vender menos, entendeu? É E aí, basicamente. porque, por exemplo, essa marca que eu tô te mostrando aqui, ó, tá vendo que ela tem avaliação? Ah, vai ficar com Uhum. cara de Shein. Eu vou abrir isso, eu vou abrir, por exemplo, a Amazon. Amazon, entendeu? Vamos pegar, sei lá. Eu acredito que hoje a gente, querendo ou não, compra com base na avaliação. Isso é óbvio, você pode ver com qualquer marca. Aí, Né, que você vai comprar hoje um produto para você, para sua casa, você olha a avaliação para ver se realmente aquele produto é viável. Você coloca na balança, né, com base na avaliação. Eu concordo também. é, só que daí é o ponto de, por exemplo, conversas difíceis, entendeu? Eu, por Uhum. exemplo, com os meus sócios é isso, a gente tem conversa difícil toda semana. Ah, não sei o que, então você tá fazendo tal coisa. Beleza, então eu não vou, por exemplo, eu sou para a marketing e vendas da empresa. Falo, beleza, então eu vou vender menos. Como que tá o financeiro aí? Ah, não, então faz. Entendeu? E tem coisas que às vezes eles também batem em mim, coisas que eu faço, tal, e é sobre isso, a empresa é sobre isso. Sim, sim. Tipo, você vai, uma hora você vai abrir mão de uma coisa, outra hora não vai. Entendeu? Tipo, por exemplo, a Lidiane, você não gosta? Deixa eu testar uma semana. Deixa eu testar para ver nas páginas que a gente mais tem acesso, ver se a gente vende mais, se a gente vender mais. Se eu falar pra você, vendendo mais, ela vai começar a adorar as avaliações. Na hora que É, bater lá, bater mais fluxo de caixa, ver os produtos saindo, fala, "Não, nossa, como que eu amo a avaliação." vamos ver. Entendeu? Porque, por exemplo, até uma questão, tipo, eu tive uma reunião essa semana que a mulher foi bem parecida assim com você. Mas ela falou assim pra mim: ah, então essas coisas que você tá falando pra mim, você não acha que eu vou ficar fazendo propaganda demais? Eu falei: que problema tem você fazer propaganda demais? Você vai vender mais. Sim, sim. Aí, Eu aí, concordo. aí, por exemplo, no caso, ai, vai ficar muita cara de Shein, beleza. Vamos ver uma coisa. Tá, a Shein, a cara de Shein. A Shein no 2023 fez 15 bilhões de reais. Sim. Uau. Ah, beleza. Isso é uma coisa que, tipo assim, talvez como prestador de serviço eu não falaria, mas como Uhum. dentro da empresa, se eu tô dentro da empresa, se eu tô do time de marketing, eu falo, ah, beleza, então eu ia jogar isso aqui, falar, ô Lidiane, você tá com cara de Shein, mas a Shein fez 15 bilhões de reais, entendeu? Tipo, é, talvez seja O legal ter valor uma carinha, talvez seja legal ter uma carinha de Shein, né? Hum, nem acho. Entendeu? Então, assim, é tudo coisa que, porque, e aí eu trago pra você, né? Tipo, agora saindo da Lidiane, trazendo pra você. Essas coisas impactam diretamente a sua área dentro da empresa, Sim, com certeza. entendeu? Mas eu entendo, sabe? Que é difícil. Eu sei porque eu vivo isso todo dia. O ambiente de negócio, a gente até fala, não é Disneylandia, né? Exatamente. Tem coisas que nós questionamos, mas querendo ou não, vai também muito do gosto pessoal dela, né? É aquele que você disse, então eu vou vender um pouco menos, né? Ela quer direcionar para um público e ela acha que isso não é vantajoso do público que ela direciona. Então, a gente aceita, né? Nós tentamos fazer outras, tem outras formas, né, de arrecadar esse dinheiro, de fazer vendas, mas as avaliações é algo que era questionável, que ela realmente não gostava, de jeito nenhum. Eu não achava legal no site, a aparência, sabe? Uhum. Mas de resto, mas não tinha nenhum outro ponto, sabe? A única coisa que realmente ela não curtia muito era esse negócio das avaliações. Mas colocar vídeo, colocar tabela de medida, colocar todas as outras coisas, ela era a favor. Quanto mais, melhor, né?
Ó, eu vou fazer um outro questionamento. Quando eu tô numa reunião de negócio, são reuniões difíceis, que eu até me preparo. Aí eu ia virar assim, na mesa. Depois nós sai pra jantar, tá tudo certo. Eu falo assim, Lidiane, você não gosta de avaliação, quer atrair um público, mas você tem uma aba com sale com, sei lá, 50 produtos. Você acha que não é uma coisa parecida? Por exemplo? Ah, não. Entendeu? Tipo, você tem uma, sei lá, quantos produtos tá lá em sales. Você não acha que tá indo contra a sua palavra? Aí, beleza. Aí você deixa a pessoa pensar. E aí, de novo, foi o que eu falei, são conversas difíceis. E eu tô falando muito em cima disso porque eu sei o impacto que tem você ter avaliação no site. Sim. Independente de qual seja o site. Pode ser a Shein, pode ser a Feline, pode ser a Renner, pode ser sei lá. Todo mundo trabalha, entendeu? Ainda mais na internet. Mas Nós beleza. podemos ter uma outra reunião, colocar isso em pauta novamente, para realmente ver o que ela acha, se a opinião dela continua mesmo, se ela mudou um pouco. A gente pode ter uma reunião com ela e tentar implementar isso de alguma forma. Eu vou falar uma coisa Nem pra que seja, você, tá? nem que seja para um teste, né? Algo Ó, eu vou mais. falar uma coisa pra você. Vira e mexe, eu tenho conversas muito difíceis com os meus sócios em relação à tomada de decisão na empresa. Tem coisas que às vezes eles não gostam, que é que eu faça. Só que eu vou falar uma coisa pra você. O que todo empresário gosta e toda empresa gosta, dinheiro. Uhum. Na hora que vê lá no DRE que a linha de faturamento cresceu, a margem de lucro do negócio aumentou, aí a pessoa vai falar assim, ah, não, até que nossa, por que eu não usava variação antes, né? Sim, sim. Porque no final das contas é o que importa, entendeu? A empresa precisa entregar resultado. Se não entregar resultado, quebra. Ninguém tá fazendo caridade, né? Entendeu? Com Não é certeza. uma ONG. Aí beleza, assim, aqui, por exemplo, essa página aqui eu trago como exemplo, a gente tem algumas questões para a gente trabalhar, né? Porque eu sei que converte, foi o que eu falei para você. Tem algumas outras Uhum. também, por exemplo, se eu pegar essa daqui, ó, uma maneira de trabalhar também, é essa daqui, ó. Cadê? Esse aqui, ó. Hum, será que eles tiraram a página do ar? Tá vendo? É mais um que tem avaliação. Mas caramba, cadê a página? Tô pra ver se eu acho. Essa aqui você conhece? A Versiane? Cristiano, sim, conheço. Ela tem uma página, meu, que é surreal. Acho que é essa aqui. Vamos ver. Será? Acho que tirou do ar. Depois eu vou procurar eles. Tipo, tinha uma página específica só pro biquíni de fita, sabe? Ah, que é um dos mais vendidos deles, É, da marca deles. vamos ver se é essa aqui. Queria o biquíni de fita, aquela página, ela é absurda. Ah, não achei, mas depois eu procuro e mando pra você. Mas é uma página, tipo, totalmente voltada assim pro biquíni de fita, toda desenhada, sabe? Mas você vai pegar Uhum. vídeos na página, entendeu? Vídeos na página, compre junto, fotos, descrições e as tão temidas avaliações. Avaliações dos clientes, a Shein tá aqui. Então, assim, são detalhezinhos pra gente mexer em taxa de conversão. Quando eu fui mexer no Ads, por exemplo, de vocês na conta de anúncios, antes de eu falar de Ads, por exemplo, você vê que quando a gente pensa em e-commerce, a gente pensa em milhões de coisas antes de eu chegar nessa altura de anúncio. Entendeu?
Sim, sim. porque os impactos são outros. E aí, o que que eu percebi no conta de vocês, né? Eu vi, não sei quem tá pagando, mexendo muito na conta de anúncio, fazendo um monte de anúncio, teste diferente de público, não sei o quê. Mas a realidade é que as questões estão em outro lugar, não tá dentro da conta de anúncio, entendeu? Porque eu tenho, tipo assim, eu tenho muita verba picada, um monte de teste aqui, só que o teste tá em outra coisa. Eu falei de atendimento, taxa de conversão, antes mesmo do tráfego, entendeu? Não é sobre. Hoje em dia, as ferramentas de anúncio, elas estão muito inteligentes. Tipo, não é sobre você colocar públicos de interesse, entendeu? É sobre você ajustar as coisas, deixar a ferramenta de anúncio trabalhar para você e fazer esses ajustes. Tem conta de anúncio, tipo, que eu abro, por exemplo, a minha, eu vou dar um exemplo da minha. Eu rodo os mesmos públicos, que eu tô mais preocupado na minha estrutura de atendimento, na minha estrutura ali, do que necessariamente na conta de anúncio, no público que eu tô rodando, entendeu? Ali talvez eu me preocupo mais entre público frio e remarketing, mas não no detalhezinho, é público de interesse em biquíni, viagem, lifestyle, não. Porque hoje o Meta, ele tem a inteligência. Tipo, o que faz esse trabalho é mais os criativos que você roda, entendeu? Tipo, que é a segmentação que a gente fala, é mais sobre criativo do que, vou ficar criando um monte de público aqui, entendeu? Que é o que a gente pega, por exemplo. Nos últimos 30 dias, vocês tiveram 35 conjuntos de anúncios diferentes, com verbas picadas, sabe? Às vezes é válido você condensar as conversões dentro de poucas conjuntos de anúncios e poucas campanhas e deixar ela mais inteligente do que eu dissipar, assim, procurando um teste. Então você vai ver que eu tenho, sei lá, às vezes eu tenho campanhas, por exemplo, tem essa campanha aqui, ó, vamos dar um exemplo. É Dia dos Namorados, mas vamos pegar. Na verdade, essas campanhas, elas, se a gente considerar, por exemplo, o ticket médio de vocês, elas dão resultado, né? Tipo, pro ticket médio, elas são campanhas que elas dão resultado. É mais válido, às vezes, por exemplo, aqui é uma provocação também. Travou. Tá ouvindo? Tá me ouvindo? Aí voltou, tinha Tá. travado. Por exemplo, é mais válido, às vezes, eu pegar essa campanha aqui, tá vendo que eu tenho um ROAS 8, e colocar a verba nela, do que eu quebrar aqui, por exemplo, e trabalhar com campanhas. Vou jogar aqui. Essa daqui me deu ROAS 1, ROAS 2. E se eu tivesse, por exemplo, pegado essa verba aqui, que foi 2.375, e jogado aqui? Ao invés de 2.000, eu teria rodado R$ 5.000 com ROAS 8, e naturalmente o jogo seria diferente. Mas por quê? O que que eu observo? Tá tentando mexer em conjunto de anúncios. Não tá tentando mexer nas outras coisas. Que eu vim comentando com você desde o início da call. Entendeu? Uhum. Então, assim, é a minha percepção no geral da Feline é essa, E de né? certa Falei forma, demais. tá tendo um pouco de verba ali, né? Oi? E de certa forma tá havendo um desperdício de dinheiro ali, né? É porque eu dissipo, entendeu? Eu vou fazendo um monte de coisa, vou colocando anúncio aqui, dinheiro aqui. Era mais hora de eu pegar o dinheiro e colocar onde tá vendendo, entendeu? Tipo, onde tá me dando ruas 8 para um ticket de vocês, que eu imagino que a margem de vocês seja, tipo, muito boa, até pelo ticket médio. Aqui é naturalmente o controle de planilha que a gente tem, né? Uma planilha de base. Esses números são fictícios, não são números de vocês. O que que eu quero que você olhe? Eu quero que você olhe para isso aqui, ó. Eu peguei o mês de maio e inseri os dados de vocês para ter uma percepção e até para encontrar o problema lá. Receita captada 97 mil, de mídia paga veio 48 mil. Então ele é um e-commerce que ele está dependendo 50% da verba de mídia paga. E até por isso que se o e-commerce ele não, se a mídia paga não performa, 50% da sua verba tá ali, né? Entre aspas assim. Naturalmente, o que que eu fui analisar? Quantas sessões? Eu tive 42 mil sessões quando eu analisei no total de mídia paga, tinha vindo 17.350. Então, 40% das minhas sessões são de mídia paga. Naturalmente, o que que tem acontecido? Vocês têm pagado barato para as pessoas acessar o site de vocês. E até por isso que você tem muito volume de acesso. Só que, onde está o problema? Taxa de conversão, que é 0,24. Então, até deixei em vermelho aqui, que é só para a gente ter uma percepção mesmo. Essa planilha atualizada, ela é atualizada automaticamente, que a gente atualiza, mas eu fiz na mão só para a gente ter uma percepção maior dos dados. Pedidos gerais, pedidos de mídia paga, custo por pedido geral, custo por pedido de mídia paga, ticket médio, ROI captado, ROI de mídia paga. Então é o seguinte, o que eu falo para vocês? Os seus números, eles estão saudáveis, entre aspas, assim.
porque vocês têm ROI positivo, mas assim, isso é muito ponderado pelo ticket médio, entendeu? Que nem a gente já comentou. Então, assim, entre aspas, de fato, não tem tanta necessidade do desespero da mudança. Por quê? O ROI é positivo. O ROAS, né, é positivo. Eu tô falando de uma média geral de ROI de 8,29. Então, assim, de agora em diante Muito é só... boa. Exato, de agora em diante é só melhorar. Entendeu? Se a gente batesse 0,50, foi o que eu falei pra você, talvez o ROI seria dobrado. Então, assim, talvez eu bateria, talvez, assim, um ROI geral de 13, 14 e de mídia paga, tipo, 7, 8. Então, isso aqui é muito bom. Entendeu? Isso aí eu falo abertamente pra vocês, isso é muito bom, muito bom. E aí, com o CRM, a gente começa a pegar as pessoas e puxar recompra. Então, assim, eu te mostro os números, porque como que o marketing vendas bate de frente com o financeiro? Com números. Ó, tá aqui. Eu tô entregando isso aqui de resultado. E aí, às vezes, Exatamente. que às vezes eu falo isso aqui meu sócio vê depois. Eu costumo compartilhar com ele. Eu falo, cara, se essa conta não tá fechando, você que tá fazendo alguma coisa errada aí, entendeu? Como que tá pagando as contas? Tá negociando bem com o fornecedor? Não sou eu. Às vezes eu falo assim, o que que você quer mais? Eu já tô fazendo um mágico. Eu já tô entregando um ROI de 8,29 a cada R$ 1 que eu tô investindo em marketing, voltou 8. Você quer mais? Aí às vezes eu pego e viro pra ele e falo assim, tá, como? Me fala. Aí eu fico aqui assim, ó, só esperando. Aí ele vai gaguejar. Eu falo, mano, você nem sabe, entendeu? Você tá botando pressão, entendeu? Aí é o ponto que eu volto e falo, deixa eu trabalhar. E aí volta e fala, resolve isso aqui, ó. Às vezes, por exemplo, aqui eu não tô nem falando de performance. Às vezes você comentou um erro que vocês estão cometendo, talvez seja essa questão de gestão de estoque, por exemplo. Então, que você falou que todo ano você tem que fazer sale porque vocês estão com estoque e tá queimando e então isso daí não é necessariamente, por exemplo, vendas. O problema não é vendas, é um problema de gestão, entendeu? E aí uma vez eu numa reunião com meus sócios e a gente fez isso. A gente estava, entre aspas, não estava entregando a margem de lucro líquido que a gente tinha estipulado na empresa. E aí eu peguei e fiz um comparativo ano a ano. De um ano para o outro a gente vendeu mais. Aí eu falei, cara, a culpa não é minha não. A culpa não é minha aqui não. Eu vendi demais de um ano para o outro, gastando menos. O que que você tá fazendo aí? Ah, não sei o quê. Aí tinha comprado umas coisas para a empresa que não fazia sentido. Uhum. Entendeu? Então, é tudo. Hoje o nosso volume de estoque não é alto, mas é que realmente os nossos, às vezes, em alguns momentos, assim, tem uma parte ou outra que a gente sente a necessidade, por exemplo, pode ser que se isso aqui ficar aqui mais uns 3 meses ele saia? Pode ser que sim, mas e se ele não sair? Agora é o momento, então é onde a gente já coloca para queimar para realmente aquele valor, aquele retorno ali, aquele dinheiro que a gente investiu voltar de uma forma mais rápida, porque a gente sabe como o nosso preço é alto, a gente sabe colocando aquele produto na promoção ele vai vender muito mais rápido, né? Porque, querendo ou não, a gente tem todos os tipos de público. Então, o público que quer conhecer, que quer investir um valor menor, sabe que a qualidade é boa, é a mesma qualidade, sabe que o produto é bom, só está num preço mais ok. Então, querendo ou não, a gente vende. Estava até brincando hoje cedo, eu e a Duda, que já tem o quê? 10 dias que a gente está movida à categoria C. Só vende isso. Por quê? Porque a gente subiu coisa lá, que, como eu te disse, nós não estávamos ali alimentando ela. A Então, Duda agora, nessa conversa nesses nossa. últimos 10 dias, a gente colocou tudo que a gente queria queimar lá. Então, caraca, tá performando muito bem, porque só tá vendendo isso. A Duda ouviu essa conversa nossa ou não? Ouviu outra aqui na minha frente. Tô ouvindo. Tá ouvindo. Ouviu só chibatada, né? Outra- É isso, cara. É difícil, entendeu? Empresa é difícil. Empresa é difícil, não é fácil, não. Não tem como saber o que vai dar certo e o que vai dar errado. É assim, você Tem, tem que. Tenho. tem muita coisa, tem muita Não, coisa que sim, é muita coisa presencial. sim, mas, por exemplo, nós hoje, né, que trabalhamos, por exemplo, com estampa, produto liso, às vezes a gente investe em um produto e acha que aquele produto, sabe, vai estourar. E alguns assim, aqui bonitinhos, às vezes fica. Então Mas aí é. você concorda que o problema não está em marketing e vendas, está em compras, Sim, sim, entendo. entendeu? Uhum. As clientes, teve uma cliente minha que esse ano ela veio arregaçando, estava vendendo muito. Sabe o que ela acertou?
a mão nos produtos, ela tava acertando a mão, time de lançamento absurdo. Ela tava Não, mas acertando a mão. é assim, a gente trabalha com atacado e varejo, né? Esse ano a gente, tipo, começou super bem. Querendo ou não, nosso atacado tinha dado uma caída, né? Então agora nesse... É pra mim, amigo? Ah, fala com o Javu. Tá bom, fala com o Javu. Então agora esse ano a gente veio com os lançamentos mais programados, com um planejamento maior. Então, assim, a gente sentiu uma diferença muito boa no nosso atacado. Então, agora que a gente precisa sentir a diferença mesmo é no varejo. No atacado a gente já está acertando, né? Agora a gente precisa melhorar o nosso varejo, fazer com que ele melhore também, que ele siga, saber onde a gente está errando, buscar as melhorias nele. A gente está aberta a fazer coisas novas, a mudar, para realmente fazer com que todo investimento que a gente tenha nele retorne de uma forma muito boa, sabe? Que os retornos já são positivos, mas que fiquem melhores, entendeu? E dá pra ser melhor, tá? Sim, Até sim. pelos números que eu vi aqui, dá pra vocês atingir uns números legal. Precisa disso aí. Agora só Vamos conversar com a Dona Lídia agora, uma próxima vez, ver o que ela acha. Não, eu gostei também das sugestões de melhoria, de implementação, achei bem ok. Essa parte das campanhas ali também, eu acho que é um ponto que a gente tem que dar uma olhada também, para uma vez se essa má distribuição do nosso dinheiro, vamos dizer assim. Em relação ao site, como eu te disse, já tinha vontade, né, de implementar algumas melhorias como os vídeos, né, os guias. Agora eu vou tentar sugerir para a Lidiane também as avaliações, ver o que ela acha, ver se ela está aberta a fazer um teste, né. Eu tinha até comentado com a Duda, né, que ela cuida do marketing com a Lidiane, ela cuida do nosso Instagram também, dos banners, de tudo, da gente implementar algumas outras coisas novas. Eu falei, não, vou só fazer a reunião com o Ítalo para realmente ver o que se ia ser ok essas implementações, porque querendo ou não é um custo, né? Então eu falei, na minha percepção, era algo bem viável, né? Eu falei, não, vou realmente fazer a reunião para ver se ok a gente fazer esse teste, desembolsar aí esse valor mensal, para ver se era que dá uma melhorada, se atrai mais o público. Igual você disse da página ali de início, que eu não tinha essa percepção de alterar ali, mudar, colocar algumas coisas para cima, mesclar um pouco os valores. Vou sugerir também, fazer essas alterações também, acho que é ok. Tirar aqueles banners, descer, colocar um pouco para baixo ali, direcionar eles em tamanhos menores e realmente colocar mais produto naquela página inicial, né? Deixar mais. Ah, a Duda tá falando aqui também da questão de favoritar produtos. Tem um carrinho ali, tipo uma aba do site que tenha só favoritos, né? Também são coisas que a gente tem a intenção ali de colocar. A gente até viu já com a Nuvem Shop, né, que eles têm alguns aplicativos deles que são parceiros que fazem tudo ali de uma forma mais tranquila. E começar a colocar, né? Porque final do ano, querendo ou não, já tá aí, né? Então a gente tem que começar a fazer essas melhorias agora, para quando chegar a nossa época aí